participando. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos? Deixa eu falar para nós ir procurando. Filipenses capítulo 2. Senão vou entrando em outros assuntos aqui, quando vê, o tempo já foi, né? Filipenses 2 e a partir do versículo 12. Mas, mesmo que a tradução ela possa oscilar um pouquinho, questão da sua forma de construir as palavras, o texto original é o mesmo, né? Só que não é fácil, meus irmãos, passar do grego para o português, olha, dá um trabalho danado, só Jesus, né? É complicado, meus irmãos. O grego, ele tem uma forma de construção de frase bem diferente do português, dá trabalho, e é por isso que, às vezes, as traduções mudam, dependendo da ótica ou da metodologia que o tradutor aborda. Mas vamos lá, Filipenses 2,12, achou aí? Amém? 2 e 12, isso. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que desafio, né? Vamos orar, meus irmãos, vamos orar pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus verdadeiramente alcance os nossos corações, que aqui a gente possa ser um canal de Deus para a vida de cada um dos irmãos, e assim Deus verdadeiramente nos abençoe, que nós possamos ser aqui mais experimentes, mais vividos, mais crentes, cheios de fé, cheios de força para viver, para vencer, né? São essas coisas que a palavra ela produz na nossa vida, meus irmãos. Não é à toa que a gente se reúne aqui, né? A gente deixa de fazer tantas coisas porque tem um propósito, a gente tem que ter fé que Deus nos reúne aqui, Ele tem bênçãos para a nossa vida. Vamos orar então? Feche seus olhos, por gentileza, me acompanhe nessa oração, interceda juntamente comigo a Deus. Deus nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma quinta-feira poder estar na Tua presença, reunido com esse povo, com essa igreja, que o Senhor reuniu aqui, Senhor, nesse bairro, no bairro do Caruru. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada vida, Deus, através da Tua palavra. Aqui, Deus, a partir daquilo que nós meditamos na Tua presença, daquilo que o Espírito Santo segredou aos nossos corações, nós queremos agora, Deus, poder juntamente, como o corpo de Cristo aqui na terra, refletir, ser ajustado, ser, Senhor, sim, alcançado, repreendido naquilo que for necessário, animado, levantado, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra faz, que ela gere vida nos nossos corações. Nós oramos a Deus para que no nome de Cristo Jesus, a Tua voz, Senhor, possa ecoar nos nossos corações, que aqui o Senhor venha nos inspirar, o Senhor venha, Senhor, nos ensinar poderosamente, para que saímos daqui nessa noite muito mais abençoados para a glória do nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Isso, desperta aí, meu irmão, sente em nome de Jesus, por gentileza, tome seu lugar, tome seu assento. Como que o Carvalho falou lá, não tome, né? Deixa aí seu assento, não tome, não se pode sentar. Eu sou um cara mais chato, assim, mais sério, mas cada um Deus assim formou de uma forma, né? E a gente não pode já começar a murmurar daquilo que Deus construiu em nós. Murmuração, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, porque reclamar é uma das coisas que a gente mais faz e com mais facilidade, né? Por exemplo, a gente está num momento mais de frio. O que é comum a gente ouvir as pessoas? Esse frio, meu Deus do céu, esse frio não vai passar, e esse frio aquilo, esse frio isso, e assim, não vejo a hora de vir o verão. E aí quando chega o verão, meus irmãos, esse calor insuportável, eu não aguento mais esse calor, não, assim não dá, porque não... É complicado, meus irmãos. Às vezes, muitas vezes, a gente pode entrar nesse caminho de estar assim, insatisfeito, sempre estar reclamando da situação. E essa é mais ou menos a origem da palavra da murmuração. É reclamar, fazer queixa de uma situação e simplesmente fazer. E a coisa que o brasileiro, por cultura, gosta de fazer muito, meus irmãos, reclamar. Meu Deus, reclamar, todo mundo reclama de tudo. Né? E hoje que a gente vive nesse mundo de redes sociais, então é coisa escrachado, né? Está na cara de todo mundo para todo mundo ver. O pessoal gosta de reclamar, gosta de falar mal, gosta de fazer pouco caso da situação.
E a Bíblia tem resposta para isso, meus irmãos? Tem resposta. Porque uma coisa que eu aprendi com o sábio, quando ele escreve no Eclesiastes, é que não há nada novo debaixo do sol. Debaixo do sol é a nossa vida aqui, debaixo do tempo. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é infinito, mas debaixo do sol não tem nada novo. Então, aquilo que muitas das vezes eu e você nos encontramos na vida, já aconteceu muitas vezes, com muitas pessoas, diversas circunstâncias. Então, a gente olha para a situação, tem que olhar para a Bíblia, porque com certeza a palavra de Deus vai ter uma resposta para nós. Bom, igreja, meus irmãos, é uma coisa que gera muita murmuração, não é verdade? Então, essa palavra murmuração não é usada fora do Evangelho, que é uma palavra mais própria da Bíblia. Por isso se fala de cochicho, se fala de fofoca, não é verdade? Mas a palavra, assim, etimologicamente, a origem da palavra, ela é sinônima, ela é parecida. Então, murmuração é algo que na Bíblia, no início, já no Antigo Testamento, você vai encontrar pessoas murmurando, falando mal contra. E a igreja hoje, como que ela lida com essa situação? Por quê, meus irmãos? Quando eu olho para a igreja, a gente fala que a igreja é a reunião dos santos, não é verdade? Eu abro as cartas do apóstolo Paulo, abro as cartas pastorais, Pedro, etc. Eu falo aos santos em tal lugar. Eu poderia escrever uma para vocês, claro que hoje a gente não escreve mais, né? Mas se eu fosse escrever uma carta para vocês, mandar um e-mail assim, aos santos do Caruru. Aí vocês olharem, não, mas santos? Ele congrega lá? Que história é essa? Né? Mas então a gente tem que, primeiro, nós pontuar a realidade do cristão. Então, a murmuração, primeira coisa, meus queridos, primeira coisa, de onde surge a murmuração? Primeira coisa é um erro teológico. Amém? Até aqui, ok? É um erro teológico. Como assim teológico? Teologia, isso mesmo, de má compreensão da Bíblia de Deus, que é isso que a teologia faz. Então, por que é um erro teológico? Eu olho para pessoas, eu olho para a igreja, e eu fico procurando, meus irmãos, uma perfeição na igreja que não existe. Por quê? Muitas das vezes, isso já que as pessoas, a gente vai conversar com elas, fala assim, não, eu estou assim meio atravessado, estou assim meio ruim, estou numa situação complicada, não, eu vou melhorar um pouquinho e eu vou para lá. Quem já encontrou esse tipo de pessoa? Eu já encontrei, engraçado, né? O coração dela até que é quebrantado. Claro que ali é todo um verniz, né? Por dentro é outra coisa. Mas ali é uma atitude assim, parece de quebrantamento, de humildade, né? Que ela diz, não, quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou para lá, porque lá é lugar de pessoa boa. A igreja é lugar de pessoa santa. A igreja é lugar de gente sincera, gente verdadeira, gente que não mente, gente que não engana, gente que não é orgulhosa, gente que não é egoísta. Então, há uma verdade nisso, porém, nós devemos, irmãos, ter uma compreensão do que é justificação, do que é santificação e como que isso trabalha, opera na igreja. Bom, meus irmãos, quando a gente fala que a igreja ela é santa, quando a gente fala que a igreja ela é santificada por Cristo, e todas essas palavras que traz, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer assim, ó, como é santo aquele que vos chamou, versículo bastante conhecido, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, se eu digo que eu sou crente, meus irmãos, se eu falo que eu creio em Deus, que eu creio em Cristo, no sacrifício dele, se eu aceito, se eu participo, primeira coisa eu tenho que entender que eu devo buscar a santificação. E olha só que interessante. Então, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, prontas. A igreja é de pessoas que, pela graça de Deus, aleluia, é por graça, tá? Não é merecimento. Você tem, não, é porque eu entendo, não. É graça de Deus, você foi alcançado, e você entendeu que você é pecador. E sendo pecador, você precisa de um Salvador. E tendo um Salvador, Ele me salva. E Ele me salva do quê? Da minha vã maneira de viver. Então você entra num processo de santificação. Aleluia. Então a igreja, meus irmãos, é o lugar dos santos de Deus? É o lugar dos santos de Deus. É o lugar dos santos de Deus, eu e você. Porém, nós somos santos perfeitos? Não santos perfeitos. Nós estamos em processo de construção, de aperfeiçoamento. Então, quando Cristo ele nos justifica, a gente confessa Jesus, por isso que a gente ainda mantém aquela prática de chamar a pessoa, vem à frente, quem quer aceitar, não é bem a palavra, mas quem quer confessar Jesus como seu Salvador, dê um passo, etc. Por quê? Quando a pessoa confessa, quando ela toma essa atitude, naquele instante ela é justificada pelo sacrifício de Jesus. Então, ali, pecado, mas o que a Bíblia diz? As coisas passadas para trás ficaram. Agora,
tudo se fez novo, aleluia, nova vida, nova história. Então é justificação, e agora a pessoa entra no processo de santificação, aleluia. Então, meus irmãos, Deus chama pecadores, mas Ele quer que os pecadores continuem como estão. Deus ama a pessoa, mas o pecado Deus odeia, meus irmãos. Você sabe o que é isso? Deus odeia o pecado, porque o pecado fere diretamente a glória dele. Por isso que nós olhamos o livro do Apocalipse, está lá muito bem claro para nós, para a gente ver a grandeza da afronta que o pecado é para Deus, ao ponto que ele vai ter toda aquela manifestação para aniquilar de uma vez por todas o pecado. Então nós precisamos, meus irmãos, entrar nesse processo. Então nós somos pecadores chamados por Deus, mas agora lavados no sangue de Jesus, em processo de santificação. Para quê, meus irmãos? Para que pela graça, através da fé, através desse dom de Deus, nós venhamos, meus irmãos, ser feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, como o irmão aqui já falou mais cedo. Então nós somos lavados, nesse lavado da palavra que Jesus já falava, para agora entrarmos num processo de santificação. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Rodrigo, para que tudo isso? Gastar aí 10 minutos? Não, é para a gente entender. Por que a gente tem que ajustar comportamento nosso? Por que a gente tem que falar de pecados nossos? É uma coisa que é desconfortável, meus irmãos. Você já orou? Já orou e Deus assim, o Espírito Santo sussurrou assim o seu pecado? Você já teve essa experiência? Você se quebrantar diante de Deus, você imaginar o Deus Criador dos céus e da terra, glorioso, todo-poderoso, assentado no seu alto sublime trono, e de repente olhando para você ali, pecador, miserável, a gente sente constrangimento. E se você não sente, querido, é uma pena, porque é um sinal de que seu coração já está endurecido, porque todos nós falhamos. Todos nós erramos, mas nós não cedemos nessa luta, nessa guerra contra o pecado. Nós não desistimos, meus irmãos. Muitos desistiram. Muitos já sentaram nesse banco, na verdade, desistiram. Não quiseram mais lutar. Por várias razões, mas não quiseram mais. Mas pela graça de Deus, eu e você que estamos aqui, nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado, e nós não seremos derrotados em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então nós estamos aqui nessa batalha, e nessa batalha, meus irmãos, é muito perigoso para nós, é um caminho muito complicado, porque nós devemos, meus irmãos, entrar nesse caminho de santificação e realmente, meus irmãos, realmente ser ativos nisso, realmente sermos dedicados nisso, realmente nós trabalharmos, operarmos a nossa salvação. Isso aqui é uma coisa que, olha, para a teologia dá uma complicação, meus queridos, dá uma briga, né? Mas aqui o que a gente entende é que Deus, pela graça, Ele nos chama, Ele tem os seus meios da graça, e nós devemos, por nossa partida daquilo que Deus nos deu, operar a salvação de Deus em nós. O que eu estou querendo dizer, traduzindo para você? Quem que vai orar? É você ou Deus? Quem que vai vir para a igreja? É você ou Deus? Quem vai ler a Bíblia? É você ou Deus? Quem que vai perdoar? Quem vai ter misericórdia? Quem que vai ofertar? Quem que vai abençoar? Meus queridos, isso é a operação da nossa salvação. Aleluia. Então nós devemos, meus irmãos, operar, nós devemos ter essa atitude de fazendo todas as coisas, como Paulo diz, sem murmuração. Por que a pessoa vai murmurar? Porque é difícil. Se fosse fácil até murmuração, o que os irmãos acham? Não, tranquilo. Como se fala por aí fora, sobe na nave, né? Tranquilo. Mas é trabalhoso. Paulo diz que ele esmurra, né? Olha a ilustração que ele traz. Esmurra o seu próprio corpo. Você consegue imaginar essa guerra, meus queridos? A guerra, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão essa semana, e a minha vontade humana era dizer, não, tá bom, tranquilo. Menos incomodação, mais tempo livre. Mas aí depois, lá no meu coração, angústia quase espremeu, achei que o coração explodir. Porque eu não posso me deixar vencer nessa luta contra a carne. Eu não posso me deixar, meus irmãos, vencer na luta contra o meu pecado. O pecado que, Rodrigo?
da conformidade. Ah, então tá tranquilo, então tá, deixa assim. Ah, mas eu não murmuro, eu só faço um comentário, uma crítica construtiva. Fazei todas as coisas sem murmurações. Meus irmãos, a murmuração é um pecado dos mais profundos na Bíblia. Que a murmuração, meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia, nós lembramos lá do relato de Números 14, por exemplo, da peregrinação do povo no deserto. E nós vemos, meus irmãos, que todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. 14 e 2. E o que eles falavam para Moisés? Olha só, Moisés, tomara que nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até nesse deserto, que não dá mais. Cadê a terra prometida, Moisés? Essa situação aqui, esse sol, essa coisa, essa comida, essa mesma comida de sempre. Murmuração. Murmuração, meus irmãos, começa a se falar de leve, na verdade. Hoje é a coisa mais engraçada, como Deus, Ele faz as coisas extraordinárias, Deus é soberano. Isso é que Deus nos deu um livre-arbítrio, não está aí por causa disso. Na verdade, situação, guerras, fome, etc. Corrupção do governo, porque a gente é autônomo. Eu não falei que a gente tem que operar a nossa salvação. Então, quem não opera, trabalha do maligno, de Satanás. Quem não é filho de Deus, é filho de quem? Meu que não é, o diabo. Então a gente tem esses dois lados, não tem meio termo, né? Mas então Deus é soberano, e eu saí meio-dia para ir para casa do trabalho, e aí eu saí do escritório e tal, e fui na calçada, e vinha dois gurizinhos de bicicleta. Eu saí na calçada assim, eles foram vindo, e aí, não sei onde eles estavam com a cabeça, foi só assim que eles decidiram, eles perceberam que passar por cima de mim. É para não passar por cima de mim, eles foram freando, os dois foram se batendo e foram devagarzinho, pá, no chão. Aí, o que aconteceu? 12 anos, 13 talvez, eles começaram a rir, para eles foi uma festa. Aí eles começaram a rir, aí eu comecei, o rapaz não se machucou, tal, levantei a bicicleta de um, o outro conseguiu levantar, e foram rindo felizes, e eu fui para casa e pensei, que coisa, né? Já pensou se fosse comigo? Já pensou se fosse você? Você está de repente, alguma coisa não aconteceu como você queria que acontecesse? Será que você ia ficar igual aqueles outros, rindo e dizer, tá bom, vamos levantar, ninguém morreu, ninguém se machucou, beleza, a vida é que segue. Ou será que o coração já ia sentir? Ou será que aquela fumaça, sabe aquela fumaça do carvão, quando você está fazendo fogo, ali, aquela primeira fumaça, aquela fumaça já começa a tomar o seu entendimento. E aí, meus irmãos, brota murmuração. Murmuração, para resumir, o tempo, eu falo para vocês, e é verdade, meu Deus do céu, né? Se a gente ganhasse dinheiro proporcional à velocidade que o tempo passa, né? A gente ia estar rico. Mas não é assim, né? A gente ganha tão pouco por hora. Mas olha só, aqui, meus queridos, a murmuração, ela é algo que brota de um coração que ele é ingrato. Isso aqui acontece, eu quero só enfatizar isso aqui. Se eu não conseguir falar o resto, não tem problema. Mas só enfatizar isso aqui. Comece, meus queridos, das pequenas coisas. Você entende isso também? Não é, de repente, você é aquela pessoa que odeia todo mundo e que nada tá bom. Não. Começa devagarzinho. Começa com a temperatura, como eu falei. Começa principalmente com mulheres aqui, né? O irmão Toninho tem, cada dia um terreno. O guarda-roupa, melhor dizendo. Não tem nenhuma roupa para ele. Cheio de cabide. Mas vamos dizer, de pouquinho. Ou então quando vai na geladeira, assim, a gente não tem muito costume de jantar assim lá em casa, né? Então estamos tentando, né? Para ver se eu perco algum, né? Mas tá, aí abre a geladeira assim, não tem nada para comer, cheio de coisa, mas assim, não tem nada para comer. Mas isso, meus irmãos, claro que todos nós fazemos, mas nós somos caídos, na verdade, somos pecadores. Mas começa disso. E se isso a gente não cuida, a gente não coloca diante de Deus, meus irmãos, a gente não coloca em oração, a gente não coloca em súplica, isso vai crescendo, e de repente tem aquele que é insatisfeito com a esposa que é insatisfeita com o marido, mas não é uma satisfação de tomar, não, é só de falar mal mesmo. Aquele camarada que ele é incapaz de tecer um elogio, incapaz, qualquer coisa. Olha só como esse prato ficou bem lavado, é uma coisa muito básica, que minha mulher nem enxerga isso como elogio, né? Mas nem isso é capaz. Ou a mulher para o marido também. O camarada corre mundos, fundos, etc. E nunca uma palavra.
Isso é bom ou é ruim, meus irmãos? É ruim. Mas nós não somos chamados de santos. Nós não estamos nesse processo de santificação. Então será que nós devemos deixar isso continuar? O que vocês acham? Será que Deus quer que isso continue nas nossas vidas? Ou Deus quer transformar os nossos corações? Aleluia. Porque o coração, meus irmãos, que ele é cheio de murmuração, é um coração amargurado. Amargurado. Primeiro de um coração, meus irmãos, murmuroso. Acho que essa palavra não existe, né? Mas é um coração que murmura. É um coração que ele é amargurado. De onde vem a amargura? A amargura vem de feridas que foram provocadas aí. É por isso que a gente instrui os jovens, adolescentes. O que a gente fala? Rapaz, menina, não te envolve cedo com ninguém. Ah, mas por quê? Mas todo mundo fica, e todo mundo namora. Mas a gente é um trabalho, não, a gente olha, eles São Bernardo é um trabalho. É um trabalho, não, mas por quê? E tal, e todo mundo. Por que dali vai criando feridas desnecessárias? Frutos da imaturidade, frutos do pecado, tudo isso. Então a gente preservar o coração de não ser criado um coração cheio de amargura. Um coração, meus irmãos, amargurado, ele é incapaz de olhar para o céu azul e dizer, que céu lindo. Pinza, é fechado, é retorcido, todo dia é nublado para ele, todo dia não está bom. Você fala, bom dia, só se dia. Amargura. Mas a amargura vem das feridas que a vida nos causa, meus irmãos. Porque a gente está num mundo que é um mundo cheio de perversão. Um mundo cheio de maldade. E quando a gente deixa o coração ser amargurado, e aí a mamãe vai tomando conta, a gente se torna uma pessoa, meus irmãos, que é incapaz de enxergar a beleza da vida. É incapaz de olhar assim, poxa, que, por exemplo, quando eu venho aqui para cá de dia, alguma coisa, eu assim, poxa, que mata bonita, que morro bonito. Mas se eu vier com o coração amargurado, eu não consigo ver nada disso. Eu vou pensar só no quê? Só no problema, só na preocupação. Vou pensar só na maldade. Coração o quê? Amargurado. É o que estava acontecendo com o povo no deserto. Tanto que o autor dos Hebreus vai dizer, olha só, não deixe que esse coração amargurado tome a vida de vocês. Por quê, meus queridos? Aquele que vive em murmuração, aquele que vive na ingratidão, ele não consegue usufruir das bênçãos de Deus. Então quem é amargurado, meus queridos, ele não consegue enxergar as coisas que Deus já deu para ele. Por que vocês acham que essas igrejas estão lotadas por aí? Que dizem, vai ter mais, vem para cá que a coisa vai resolver. Está todo mundo com o coração amargurado. O camarada já tem um carro, mas ele quer 2. Ele tem uma mulher, mas quer 2. Você entende isso aí? Deus já deu para ele. O coração amargurado incapacita ele de ver o que Deus já fez. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui do que Paulo está resgatando, que está lá em Números. Deus retorna eles da escravidão, está levando agora para uma terra que manda leite e mel, meu irmão, uma terra de bênção, uma terra prometida mesmo, é um presente de Deus, mas eles são incapazes de ver as bênçãos de Deus. Misericórdia. São incapazes, meus irmãos, de ver as cordonices no deserto e dizer, glória a Deus, é carne no meio do nada, de onde foi esse vento que trouxe? O maná que soava ali no virar do dia, incapaz de perceber que Deus estava sustentando isso mesmo no deserto. Muitas das vezes nós estamos aqui, amargurado. Uma outra coisa que o coração, ou melhor, que aquele que murmura, o coração dele o estado, né, o que provoca isso, está relacionado, meus irmãos, ao cansaço. Isso a gente vê muito, eu tenho visto muito. Em Tubarão a gente tem muita na nossa igreja, sabia disso? Gente cansada. Então cansado, então nada para ele está bom. Cansado já. Tem uma relação aqui, quem não quer? Mudou de obreiro lá de novo. Cansei lá do Caruru, já não parar 6 meses, um ano. O que? O Rodrigo de novo vai pregar? O Érico que vai... Cansei já de... Não. Porque vai ter festa de juração, vai ter festa lá, quer cooperar? Eu cansei, o tempo meu já passa aí. É verdade ou não é isso aqui, meus irmãos? É verdade. Mas é porque o coração já ficou o quê? Cansado. Sobrou para ele só o quê? Murmuração.
E porque assim, ninguém gosta de sofrer sozinho, sabia disso? Ser feliz, as pessoas são capazes de algum prazer fazer sozinha. Agora, sofrer, ninguém quer sofrer sozinho, não. Porque a pessoa pior é querer levar alguém para pior também. Que coisa interessante, né? Como Satanás cegou o nosso entendimento mesmo, não é verdade, meu irmão? Porque assim, a gente tem dificuldade de compartilhar as coisas boas. E o que é ruim, rapidinho alguém corre para espalhar. Ou ficou sabendo lá? Não é assim? Ou ficou sabendo lá, ou não? Motorinho, vem cá. Ficou sabendo aquele negócio? Ficou sabendo lá do fulano de tal? Ficou sabendo lá do pastor? Ou ficou sabendo lá da igreja? Ficou sabendo lá daquela mulher lá, a vizinha? Por que, meus queridos? Já cansou de viver já, então ele não vive mais, ele tem tempo de sobra. Aí com o tempo de sobra, o que ele faz? Ele fica se queixando, ele fica murmurando. E aí o último passo da murmuração, o que é que Paulo falou para nós ali em Filipenses? Contendas. Não foi o que a gente leu? Fazer todas as coisas, mas livrar da murmuração e da contenda. E a contenda, meus irmãos, é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Tanto que na Bíblia nos fala que, deixa eu ver se 10, se me falhar a memória, me perdoe. Mas os 7, porque são 7 coisas que tem essa numerologia hebraica. Então 7 coisas Deus odeia, mas a 7 abomina. Aí vai falar dos pés que se apressam para fazer o mal, etc, etc. Mas a última, o que é que Deus abomina? Quem está lembrado? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Mas da onde que surgem essas pessoas que semeiam contenda? É alguém que com o coração cheio de amargura, coração cansado, coração endurecido pelo pecado, ele se deixou entregar, se deixou levar, ele desistiu, ele jogou a toalha e agora ele virou arma de Satanás, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Se eu me esforço para fazer contato aqui, fazer contato lá, se você se esforça para fazer assim, para ajudar, aquele que não ajuda, ele trabalha para quem, meus irmãos? Se não é por nós, é por quem, meus irmãos? Você entende isso? Amém? Se não é por nós, é por quem? Mas em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Que no nosso coração, meus irmãos, glória a Deus, nós sejamos o quê? Obedientes. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Lá no 12, eu vou voltar e vou finalizar, quase 9 horas. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, olha só, vamos imaginar, Paulo está na cadeia escrevendo, tá? Vamos lá. Assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e com tremor. Não é só para agradar, meus queridos. Nós vivemos um grande mal na nossa Assembleia, meus irmãos. Nós tem cheio de gente que só faz se fulano estiver. Tem gente que só vem se fulano... Você entende? Ah, porque ele enxerga, não, que dele é uma autoridade, é o supervisor do setor, tal. Aí ele vem. Por quê? Ele faz só na aparência. Mas Paulo diz, não só como você me obedecer quando eu estava aí com você, mas agora, muito mais. Porque agora eu estou distante, agora não dá mais para a gente conversar cara a cara, não dá mais para se enfrentar. Paulo enfrentava lá mesmo, lembra lá o que ele fez com Pedro? Pedrão chegou lá, vou bem rapidinho contar, só para alguém que não lembra. Pedrão chegou, sentou com o pessoal que não era judeu e tal, ali na mesa, etc. De repente chegou a comissão dos judeus, opa! Ué, Pedro... Ô Pedro, o prato está aqui, Pedro. Faltou dizer, né? Talvez nada que for, dá para a gente imaginar. Ô Pedro, aqui não vai terminar de comer tua coxa de galinha aqui? Que história é essa? Porque na presença era uma coisa, fora era outra. Paulo não tem vergonha, não, a gente não pode ser assim não. Porque a gente é na frente, tem que ser atrás. Então quem está falando aqui é alguém que tem, meus irmãos, experiência, que tem gabarito para falar, e está dizendo, olha só, muito mais agora na ausência, vocês sejam obedientes, sinceros, opere a salvação de Deus com tremor e temor, porque não é para homem, meus irmãos. Deus com você para uma obra através dessa igreja coisa de Deus, entenda isso. Eu sei que até mesmo aqui na igreja tem gente que não gosta de igreja, é meio anti-igreja, desigrejado, segue esses caras aí da internet, né? O pastor dele é o cara do YouTube. Eu sei que tem, meus queridos, mas você tem que entender que igreja é coisa que Deus deixou na terra. Ah, mas tem falhas. O que eu comecei falando aqui não é perfeita. Mas nós juntos
nós vamos, meus irmãos, operar a salvação de Deus em nós. Aleluia. Nós vamos nos ajudando, porque Deus deu dons para nós. Deus deu dom, Deus deu sabedoria, Deus deu visão. Tem coisas que eu não vejo, você vai ver, a gente vai conversar, vai ajudar, a gente vai levantar, vai erguer, vai, meus irmãos, vencer no nome de Jesus, porque aqui nós trabalhamos juntos, é uma família, isso que é igreja. Meus irmãos, no português uma coisa assim, mas vem numa palavra que fala de reunião, ajuntamento de quem? De quem tem um propósito, tem a mesma direção, tem a mesma esperança, tem o mesmo lugar onde quer chegar. Eu quero chegar no céu, eu quero convidar você para ir junto para lá. Amém. Glória a Deus. Mas para isso nós temos que abandonar a murmuração. Para isso nós temos que abandonar, meus irmãos. Vamos lá, vamos finalizar? Fazer todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros. Olha só, meus queridos, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Mas nós somos chamados para resplandecer. Você é o espelho que reflete a imagem, a glória do Senhor nosso Deus. Essa glória que o povo vê hoje por reflexo, um dia todos nós vamos ver face a face. Mas nós temos que nos reunir aqui, olhando para você, você olhando, nós vemos a imagem, a glória de Deus refletida. Aleluia. E, meus irmãos, por quê? Porque nós estamos no mundo corrompido, no mundo perverso. Nós devemos ter um modo de agir diferente. Nas empresas, meus irmãos, eu tive a oportunidade de passar por uma empresa grande, uma história de vida, que não é muito longa, né? E a coisa mais interessante, o que tem é fofoca. Meu Deus do céu. É um querendo derrubar o outro, mais extraordinário. E todos estão trabalhando junto, um é no setor, outro de outro setor, todos com o mesmo objetivo, mas cada um pensando no bem próprio. É o camarada que faz a coisa e joga. Assim, mas espera aí, o que aconteceu? Não, já estou indo, estou vazando. Não, mas por que não botou ali e ficava mais... Não, é cada um pensa no seu. E ainda vai ficar murmurando por trás, falando mal. O fulano, que folgado que é. Mas nós não somos assim, meus irmãos, amém? Nós somos luz nessa terra, nós sal nessa terra. E como que nós vamos fazer isso, meus queridos? Como que nós vamos alcançar isso? Versículo 16, retendo a palavra da vida, aleluia. Por isso que a gente tem que amar a pregação, por isso que a gente tem que amar ler a palavra de Deus em casa. Por isso tem que se esforçar, assim como eu tenho que me esforçar, para cada vez mais ter um tempo dedicado a Deus em casa. Porque aqui é só quinta e sábado, meus irmãos, e o resto é na sua casa. É para você lembrar o que a gente compartilhou aqui, é para você lembrar o que a gente conversou pessoalmente, alguma coisa, aquilo que Deus vai revelar na sua vida, na palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Crente de domingo, teoricamente a gente fala, né? Crente do culto de fim de semana não vai para frente, meus queridos. Não vai. Meus irmãos, não vai para frente. Isso é uma realidade. Porque fica ali labutando, e aí tirar um tempo para Deus em casa, que é difícil. Imagina, aqui é a igreja, às vezes você até olha no celular, você até vai lá na rua dar uma conversadinha, mas pelo menos você, na sua cabeça, propôs isso aqui. Imagina em casa. O crente, meu querido, que não ora na igreja, o crente que não é capaz de, em 1h30, ficar conectado com Deus no culto, em casa não fica, meu irmão. Não é verdade? Aí ele vai murmurar. Ao invés de orar, ele vai o quê? Dar. Troca a murmuração por oração, aleluia. Amém, glória a Deus. Troca a queixa por oração, aleluia. Troca tudo isso, meus irmãos, pelas bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Glória a Deus, aleluia. Eu queria só, de pé mesmo, que aqui eu vou lendo e é como se fosse uma oração isso aqui. São versículos, trechos da palavra de Deus. A letra está pequenininha, tem que botar o óculos. Meus irmãos, a idade chega, não é fácil, né? Só Jesus na causa. Mas a gente tem que, meus irmãos, abraçar as maravilhas que Deus fez e Deus faz em nossas vidas. Você conseguiu sair de casa e vir aqui hoje, não é verdade? Você conseguiu ficar de pé aí, meu Deus, que vitória. Glória a Deus, aleluia. Você tem uma casa para voltar depois do fim aqui, aleluia. Eu creio que a grande parte aqui não vai a pé, eu acho que não.
Se for alguém, mas a maioria aqui não vai a pé. Então olha só, Deus tem te sustentado. Se você chegar em casa, estou com fome, quero comer, vai ter para comer. Aleluia. Você vai chegar na sua casa, vai ter uma família, olha só que bênção, para te receber. Muita gente não tem. Irmãos, são milhares de motivos para nós sermos gratos a Deus. Não jamais deixe a murmuração roubar o seu coração. Que o nosso Deus, meus irmãos, é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. É o Deus que não retirará bem algum aos que andam na retidão. É o Deus cuja bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o Deus que mesmo a seu próprio Filho, aleluia, não poupou, antes o entregou a todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? O Deus através de quem podemos ter todas as coisas. O Deus segundo as suas riquezas, que nos suprirá todas as nossas glória por Cristo Jesus. O Deus que eu e você servimos é o Deus que nos ajudará, nos fortalecerá, nos sustentará na destra da sua justiça. É o Deus que nunca nos deixará, nem nos desamparará, para que a confiança, digamos, ó Senhor, Tu és o meu ajudador, não temerei, aleluia. O que pode me fazer o homem? O Deus que nós servimos é o Deus que completará a obra que Ele começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6. É o Deus cuja presença há fartura de alegria, aleluia, e na sua mão direita delícias perpetuamente. É o Deus que tem toda autoridade no céu e na terra, e que está conosco até a consumação dos séculos. É o Deus que nos disciplina, sim, mas para o nosso próprio bem, para sermos participantes da sua santidade. É o Deus cujos olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. É o Deus que conhece o número dos cabelos da nossa cabeça, e sem a vontade do qual nenhum passarinho cairá por terra. O Deus que se alegra, se regozija no fazer o bem de toda a sua alma e coração. É o Deus que se deleita em nós com alegria e em nós com júbilo. Algumas razões para você abandonar a murmuração. Aleluia. Deus tem alegria para a sua vida. Deus tem esperança na sua vida. Deus tem paz. Deus tem projetos. Deus tem sonhos. Aleluia. Deus tem razão para viver. Deus tem força. Mas para isso nós precisamos abandonar esse mal da murmuração e da contenda, e não nos deixar seduzir. Aleluia. Seja você um agente de salvação. Quando chegar em você a murmuração, a fofoca, a calúnia, fala assim: meu querido, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Fala igual Jesus, meus irmãos. Pedro chegou para ele: olha só, Jesus, olha, não vai acontecer nada contigo, não vai morrer. Para trás de mim, Satanás. Vai de retro. No grego. Para trás de mim, Satanás. Porque no meu coração não entra murmuração. Aleluia. Amém? Vamos orar por isso. Vamos orar com esse propósito. Amém. Para que Deus nos faça mais graves. Aleluia. Para que Deus afaste de nós toda murmuração, toda contenda, para sermos vitoriosos e alegres em Jesus. Deus nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, crendo que na Tua destra, aleluia, há delícias para sempre, perpetuamente. Sabemos, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça nos acompanham todos os dias da nossa vida. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos deu recompensas tão grandes que nós somos incapazes de contar. Nos dá, Senhor, consciência dos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos dá um coração grato, coração, Senhor, coração decidido a lutar. Que ao invés de nós sermos murmuradores, nós somos aqueles que tomam uma atitude para mudança. Que assim que houver algo a Deus, que a murmuração não tome meu coração, mas que Teu Espírito Santo use a minha vida para ser um canal de bênção, para ser um canal de mudança,
de uma palavra de sabedoria. Usa, Senhor, cada um de nós nesse propósito. Nos transforma numa igreja alegre, uma igreja satisfeita em Ti. Deus, nos dá prazer em cultuar. Aqui está uma das graças que o Senhor nos dá, o culto, o momento reunido com a igreja. Que assim, Senhor, nós temos prazer de estar juntos diante de Ti. Dá prazer em cada coração também, Senhor, de estar junto a Ti. À noite, de dia, de manhã, não sei. Cada um tem seu horário, mas que nós temos prazer em estar diante de Ti. Que não haja queixa no nosso coração, que não haja dúvida, mas haja sempre alegria. Que o aquele que começou a boa obra em nós irá terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.